possível sonhar com uma grande contratação para esse campeonato brasileiro ainda? Assim, eu te pergunto isso porque eu lembro que depois do Campeonato Paulista você falou que o Santos ia atrás de reforços de peso, né? Isso. E agora o que a gente ouve até aí em alguns lugares da Vila é que o Robinho é um jogador que pode chegar caso o Orlando City feche o negócio mesmo, o Santos tentaria o empréstimo. É viável isso e o Santos ainda busca algum reforço de peso? É um sonho, né? Como eu falei naquela época, o elenco era bom, né, bons jogadores, e a gente precisava, para brigar pela ponta do campeonato, pelo título do brasileiro, de jogadores mais experientes, jogadores mais acostumados a um campeonato brasileiro, a um campeonato tão difícil, e fortalecendo o grupo com jogadores de ponta, você está mais fadado a chegar a briga por um título, né? Então o objetivo sempre é esse. E o Robinho é um jogador que tem a cara do Santos, né? Um jogador campeoníssimo aqui, não só na sua carreira, por onde passou, mas aqui principalmente. Cria do Santos, né? Identificação com o torcedor. Eu, particularmente, sou fã do talento do atleta. Então, é sempre um sonho, né? Você ter um jogador desse nível. Agora, o nosso próprio presidente já deu declaração ontem também que o que está inviabilizando é a parte financeira. Mas querer, comissão técnica, nós aqui, eu, Oswaldo, e a direção do clube, sempre quis ter um jogador dessa qualidade, desse peso que é o Robinho. Chegou a ocorrer alguma conversa entre você e o Oswaldo sobre o primeiro contato com o Robinho? Não, isso a gente agora mesmo já estava conversando de novo sobre o Robinho, sobre o time, sobre o jogo que passou, a programação para os próximos jogos, principalmente a próxima semana, que a gente tem uma semana bem cheia com Copa do Brasil. Então a gente já está visualizando lá na frente, já está planejando isso lá na frente. E é claro que entra elenco, possibilidades, e um nome que está sendo muito comentado, claro que a gente também conversa e fala sobre o atleta, né? Seria um grande reforço se essa possibilidade acontecesse. Zinho, boa tarde, aqui na tua direita. A gente queria saber o seguinte, em relação ao Robinho. O Santos conversa diretamente com o Robinho ou conversa com o Orlando City, que quem está negociando ele agora? Não, aí o Orlando City conversa com ele sobre uma possibilidade do futuro, né? O Robinho, através do seu representante, o nosso superintendente, ele tem contato direto com o representante do jogador. Tem diálogo, tem conversa. O Robinho sabe do nosso interesse, do nosso desejo. Ele também, né, santista, gostaria muito de vir, mas ele tem as condições dele, está certo também. Então, se essa possibilidade acontecer, não está fácil, está muito difícil, né? O nosso presidente já colocou isso. Estou sendo repetitivo. Querer, todos nós queremos, mas tem outros clubes também interessados e ele também ainda não acertou a vida dele lá com o Orlando City. Ozinho, essa questão financeira do Robinho envolve o Mila ou envolve diretamente o jogador? Questão de salários e luvas. Eu tenho outra pergunta, vou esperar. Mais o atleta, mais a composição com o jogador. Duas coisas. A estratégia do Santos é trazer um jogador no nível do Robinho, em vez de buscar 3 apostas? Seria essa a estratégia hoje? Trazer um nome para chegar jogando mesmo? A aposta a gente já trouxe bastante, né? E nós temos aqui também o nosso trabalho, o trabalho do Santos, não é nem o meu trabalho, o trabalho que já é de muito tempo do Santos, é apostar na nossa base. E isso faz com que o Santos seja o clube que mais revela jogadores, né? Então, essa aposta é feita com os nossos jogadores daqui, que estão indo muito bem, por sinal, né? Nós, da comissão técnica, o Oswaldo e eu, como gerente de futebol, estou muito satisfeito com o desempenho dos nossos jovens, do elenco. Acho que essa parada, os treinamentos, o resultado está sendo colhido. A gente fez 2 bons jogos, mesmo não vencendo o Fluminense, mas a gente fez um bom jogo contra um time também fadado aí a ser campeão, apontado por muitos especialistas como
um dos favoritos, né? E a gente foi lá no Rio de Janeiro e teve totais condições de vencer o jogo. Então, nós estamos particularmente muito satisfeitos com o nosso elenco e, tendo a possibilidade de trazer aí sim um jogador desse nível, acho que o Oswaldo aqui falou isso, né? Seria uma cereja no bolo. Então, faço minhas palavras dele, porque nós estamos satisfeitos com o nosso elenco. Uma cereja como essa seria muito bom. Ozinho, o Oswaldo fez uma reclamação pertinente depois do jogo contra o Fluminense, que foi em relação aos jogos de quinta. O Santos joga muito de quinta e acaba sendo prejudicado no final de semana em questão de desgaste físico. Queria saber se a diretoria vai tomar alguma providência em relação a isso ou se envolve muita coisa, a televisão. Não, você foi muito bem na sua pergunta. Nós fizemos, né, nosso departamento de fisiologia com o Luiz Fernando e com a parte física, né, que nós temos o Ricardo Rosa como nosso chefe do departamento de preparação física, junto com os outros profissionais. Eles me apresentaram um estudo de todos esses jogos que aconteceram e os que já estão marcados, né, jogando quinta e domingo, e os nossos adversários que jogariam sempre na quarta e no domingo, o adversário seguinte, no caso. Foi o caso do Fluminense, que jogou na quarta-feira, nós jogamos na quinta e a gente se enfrentou no domingo. E que isso dá uma diferença ao longo do campeonato, um campeonato que é longo, né? São 38 rodadas, nós vamos para a 12ª rodada, então se isso acontece sucessivamente, e agora que vai começar a Copa do Brasil também, e os nossos jogos já estão marcados para quinta-feira da Copa do Brasil, então com esse estudo, feito muito bem pelo nosso departamento, apresentamos para o nosso superintendente, e eles também já tinham feito isso, e aí, através do nosso presidente, foi entregue à CBF e foi feito o pedido, e nós fomos muito bem atendidos, né? Pelo menos receptivos foram as pessoas da CBF, de rever isso e a possibilidade de alterar alguns jogos, e a gente está contando que isso aconteça, para que o Santos não tenha esse desgaste, ou então seja igual, o time que a gente for enfrentar também jogue no mesmo dia, que aí e nos dois times com a igualdade vai ganhar aquele que tiver melhor mesmo tecnicamente dentro do campo. Ozinho, boa tarde. Saindo um pouco agora de Santos, se você me permitir, só para falar da seleção brasileira rapidinho, por motivos óbvios, porque claro, jogou com o Dunga em 94, se não me engano, o Gilmar Rinaldi também fazia parte do elenco. Joguei com o Gilmar também no Flamengo. Eu queria que você avaliasse de que forma você que trabalha no futebol viu a chegada do Dunga e do Gilmar Rinaldi, e o que você acha com relação a isso, porque muito se falava, né, depois da eliminação, como foi a do Brasil, de um processo de renovação, enfim, se você vê renovação nessa chegada dos dois aí, do Gilmar e do Dunga. Bom, eu joguei com o Dunga, né, na seleção, fomos campeões juntos, campeão do mundo. Das minhas 60 participações na seleção brasileira, a maioria foi com o Dunga. Com o Gilmar eu joguei em clube, fomos campeões brasileiros também juntos, mas eles eram atletas, né? Então não trabalhei com eles ainda exercendo essa função. Nem o Gilmar foi meu diretor de futebol e nem o Dunga foi meu treinador. Trabalhamos junto, eu contratando o Dunga como treinador. Até antes de contratar o Oswaldo, houve muita especulação do nome do Dunga mesmo, né? Mas nunca houve esse contato meu com ele, mesmo a gente sendo amigo, para convidá-lo para vir aqui. Eu gosto do Dunga como treinador, acho que ele fez um bom trabalho na seleção brasileira. Período que ele esteve à frente da seleção brasileira, ele conquistou alguns títulos, teve uma classificação para a Copa do Mundo depois de tantas classificações conturbadas que a seleção teve. Até para 94 a gente só classificou no último jogo contra o Uruguai, e em 2002, para ser campeão também do mundo, o Filipão também teve dificuldade para a classificação, e o Dunga fez uma campanha maravilhosa na eliminatória.
Dentro da Copa do Mundo, a seleção vinha desempenhando uma boa Copa do Mundo e, infelizmente, em 45 minutos, foi desclassificado por até falhas individuais, não foi nem até coletiva. Acho que o grande problema do Dunga na seleção foi o relacionamento dele com a imprensa. O estilo do Dunga, né, a personalidade dele, atrapalhou um pouco essa convivência, e com a derrota para a Holanda na Copa do Mundo, culminou com a saída dele, a cobrança, a pressão, pelo jeito dele, pela personalidade dele, a opinião pública ficou ruim para ele. Então, para mim, não pelo trabalho do Dunga. Como todos apontaram, eu também achava que o Tite seria o treinador, por tudo que vinham falando de renovação, um treinador que está antenado com o que acontece lá fora, um treinador que trabalha muito com a informática, enfim, e um treinador que ainda não tinha exercido essa função na seleção brasileira, até nessa renovação, por ser um treinador que não tinha ainda ocupado esse cargo. Como torcedor, né, do lado de fora, eu também estava imaginando que poderia ser o Tite. Então, foi uma surpresa para mim, pela forma que o Dunga saiu, pela forma que o relacionamento dele, principalmente com a imprensa, não foi muito boa. Então, eu não pensava na minha mente que o convite seria para ele. Mas é um treinador jovem, então não deixa de ser uma renovação no sentido que ele tem uma mente ainda jovem. Se for ver pelo trabalho dele na seleção, foi bom. E eu não escutei a entrevista de apresentação do Dunga, não conversei com o Dunga, não liguei ainda parabenizando ele por ser escolhido. Vou fazer isso. Mas já me contaram que no discurso dele ele até diz que aprendeu muito, que refletiu muito, que não mudando muito a sua característica, vai tentar ter um relacionamento melhor, principalmente com a mídia. Então, eu acho que ele já está se modernizando, ele já está tentando se reciclar, e eu acho que isso já é um bom início. Eu torço muito, porque já está escolhido. Eu acho que esse momento, eu até sempre falo isso, né? Quando a seleção também entrou e teve a convocação para a Copa do Mundo, muita gente me fala, você achou que tinha que ser convocado esse, aquele? Eu falei, olha, já foi convocado. Qualquer opinião que eu expressar agora aqui vai causar uma polêmica desnecessária. Não estou fugindo de uma resposta, mas é da mesma forma. Já foi escolhido o Dunga, então não vou fugir de que eu achava que poderia ser o Tite, né? Não vou usar de demagogia. Mas, ao mesmo tempo, não acho que é o fim do mundo ser o Dunga novamente ser o treinador da seleção, porque ele fez um bom trabalho. Ele se reciclando e tendo esse diálogo melhor com a imprensa, um pouco mais de tranquilidade. Acho que esse período ele refletiu, foi treinador no Internacional, potencial para treinar a seleção, entender de seleção brasileira, conhecer jogador de futebol, o Dunga conhece. Então, eu vou torcer muito por ele, acreditar que essa renovação vai ser feita. Não é só de nome, mas é de postura, de disciplina, de tática, né, de conceito de jogo. E eu acho que o Dunga, com certeza, vai ter um período para trabalhar, para estar olhando o que está acontecendo no mundo, e ele olhou isso. Ele deve ter acompanhado muito bem a Copa do Mundo, como todos nós acompanhamos, e vimos muitas coisas boas, muitas coisas ruins, coisas que a gente pode não imitar, mas por que não adequar ao nosso estilo, ao estilo brasileiro. Eu acho que isso é um conceito que pode ser feito, e o Dunga com certeza vai fazer, porque o Brasil tem todas as condições para, nessa renovação, nessa evolução, continuar brigando pela ponta que o Brasil sempre faz. Então, eu tô dando meu apoio, sim, ao Dunga, ao Gilmar. O Gilmar também tem uma relação boa com a mídia, é um cara que é bem articulado e vai fazer esse trabalho conjunto com o Galo, que já está há bastante tempo fazendo um trabalho muito bom na base. Eu, aqui em Santos, já fui jantar com o Galo e já conhecia esse trabalho que ele vem fazendo na categoria de base. Não é novidade para mim, porque eu fui jantar com ele, e aqui, quando ele vai convocar algum atleta, ele sempre vem falar comigo, com o Oswaldo antes.
Então, a gente já tinha essa relação e já estava confiante no trabalho que ele vinha fazendo na base. E, com certeza, agora com Dunga, com Gilmar, e eles se comunicando, fazendo esse trabalho, tem tudo para dar certo. Boa noite, Zinho. 2 perguntas. A primeira é a seguinte. Na tua primeira resposta, falando sobre o Robinho, você disse que ele seria a cereja do bolo e que com um jogador desse quilate, vamos dizer assim, o Santos se credenciaria à disputa do título. Não vindo esse jogador, você coloca o Santos apenas na disputa da Libertadores ou não? A segunda pergunta... Quer responder primeiro? Não, pode, se eu lembrar da segunda, senão eu te pergunto de novo. Não, a segunda é simples. É o seguinte, falamos evidentemente do Robinho e você falou que esse é o tipo de jogador que o Santos procura, jogador de peso, um craque, não mais apostas. Então, se não vier o Robinho ou outro jogador desse mesmo nível, o Santos não faz mais contratação até o final do ano. É até bom a gente deixar isso claro. O objetivo é qualificar ainda mais o elenco do Santos. E um jogador de peso, quando a gente diz, é um jogador que vai causar um impacto para a própria imprensa, para o nosso torcedor participar mais, vir mais aos jogos. Então, com ídolos, com jogadores assim de nome, o torcedor se empolga mais, a própria mídia acredita mais no elenco. Então, essas situações positivas ajudam muito num trabalho de um grupo, né? Então, causa um impacto para o adversário. Quando o adversário entra em campo e vê jogadores de peso do outro lado, então intimida. Então, a minha fala é nesse sentido. Isso não quer dizer que, se tiver uma oportunidade de trazer um jogador que vai completar o elenco, que vai trazer qualidade, pode não ser um jogador tão reconhecido nacionalmente ou internacionalmente, mas que a gente acredita que tem talento, que tem potencial, que tem condições, e é viável para o clube, em termos financeiros, não vai onerar muito o clube. Nós estamos abertos, sim, não está fechado. Enquanto a janela está aberta, a gente está no mercado, está observando tudo, dentro das condições financeiras do clube. Então, não quer dizer que tem que ser só... A gente está falando muito no Robinho, mas foi o Vargas lá no início, foi o Diego. A gente quer sempre trazer um jogador desse potencial, desse nível, sem desmerecer um outro que possa vir, porque esse pode chegar a esse patamar. Um jogador, de repente, jovem, um jogador talentoso, que é uma promessa, né, é uma aposta, não é que está fechado. Agora, a gente tem muita gente boa aqui galgando esse espaço. Então, a gente prioriza. Agora, se há uma oportunidade no mercado que não vai onerar o clube, que está dentro das possibilidades do clube e que vai trazer qualidade e opções para o Osvaldo, vamos tentar. A primeira sobre a função do time de... Não, o Santos é muito grande. O Santos não pode entrar pensando só em Libertadores. Tem que sempre pensar alto. Nós ficamos 30 dias nos preparando, recuperando jogadores fisicamente, recuperando jogadores que estavam no departamento médico, qualificando o trabalho. Tudo que a gente sempre quer é um período de descanso e depois 30 dias de preparação, é para esse momento. Então, nós estamos muito confiantes que a equipe já começou bem e a gente acredita que a evolução ainda vai ser maior. Nós temos ainda bastante rodadas e nós estamos buscando, sim, buscar título. Tem muita gente que sempre fala assim, vamos brigar pela Libertadores. Não, nós vamos sonhar em buscar um título. O Santos é muito grande e tem um elenco muito bom, por que não? Não pode se distanciar muito. Por isso, sábado aqui, é importante o nosso torcedor comparecer, como compareceu contra o Palmeiras, que foi fundamental. A casa cheia, a Vila Belmiro cheia, isso é uma arma do Santos. Jogar na Vila Belmiro com a casa cheia, os times... Eu já passei por isso aqui. Então, a gente tem que usar isso. Então, é importante, sábado, nosso torcedor apoiar, estar junto com o time, lotar a Vila Belmiro, para a gente conseguir 3 pontos, a gente vai a 20. Se não entrar no G4, vai ficar ali bem próximo. Zinho, vocês chegaram a conversar pessoalmente com o Robinho, que esteve aqui na cidade durante a Copa do Mundo também, porque o ano passado o Santos também tentou contratar o Robinho, houve uma divergência em relação a valores, né?
Inclusive, ele chegou a afirmar que não voltaria a negociar com essa gestão enquanto o Luiz Álvaro estivesse à frente, né? Ele não está mais. Houve essa conversa com ele dessa vez? Vocês têm, pelo menos, a garantia de que ele quer vir ao Santos? O Robinho é santista. O Robinho é da cidade. O Santos é o clube que revelou o Robinho, com certeza. Ele gostaria muito de também vir para o Santos, como nós também gostaríamos. Mas não é só esse fato que soluciona uma negociação. Eu não estava aqui na época da possível vinda dele, não participei. E agora eu tive um pequeno contato com o Robinho, uma vez que ele veio aqui, que ele ia resolver um probleminha ali na categoria de base, então a gente teve um contato rápido no estacionamento, brinquei com ele um pouco, mas não é um local de conversas tão sérias e importantes, né, de uma vinda de um atleta, e mesmo porque tem a hierarquia no clube, né, quem conversa com o representante dele é o meu superintendente, e eu, junto com o Oswaldo, a gente aprova a contratação, né, e passa para as pessoas que têm a função de negociar a parte financeira. Mas não teve esse contato então, com o representante dele? Agora? Teve já conversa. Teve. Sim, claro. Certo. E outra coisa, o Santos, isso foi falado já, inclusive na reunião do Conselho Deliberativo, né, da questão financeira do clube hoje, que não é das melhores, né? E o Robinho é um jogador que é caro, né? Isso. Mesmo para ficar só 4 meses, é um jogador muito caro. O Santos tem alternativas para buscar esse jogador. Por exemplo, o Mena, que é um jogador que o Santos renovou o contrato visando o lucro numa eventual saída dele para o exterior, pode ser uma boa saída agora para o Santos também, de repente trazer esse ídolo de volta através da venda do Mena? Não foi associado a isso. O Mena foi renovado o contrato porque nós contamos com ele no elenco. É um jogador de seleção, é um jogador de Copa do Mundo. E como nós queremos brigar, né, amigo, pelo título, o Mena faz parte desse processo. É um jogador importantíssimo. O nosso interesse, o possível interesse de uma vinda de um atleta desse nível, de um Robinho, precisa de parceria. Porque não é só o Santos, né? Todos os clubes, né, atravessam problemas financeiros. Não é problema financeiro. Não pode fazer loucura de onerar de uma forma que não vai conseguir cumprir. E o Santos cumpre com seus compromissos, o Santos paga tudo certinho, porque faz toda essa administração de fazer aquilo que está ao alcance. Né? Para trazer um jogador desse nível, tem que ter uma parceria. Zinho, boa noite. Ontem eu tive uma conversa com o presidente do Santos e, coincidentemente, a posição dele é bem oposta à sua, que você colocou aqui com relação ao Robinho. Ele foi muito claro dizendo que o Robinho está muito acima do patamar não é do diferente. Santos. Não é diferente, eu acabei de responder aqui. Ele falou que realmente, ele naturalmente, ele sabe quanto que o Robinho quer ganhar, sabe da comissão que tem que ser pago para o pai dele, que é empresário, sabe tudo isso daí. Ele pegou e não iludiu a torcida, não falou que está fora de cogitação, porque ele merecidamente, ele que é um ídolo do Santos, Isso. que ele vem e passa férias aqui em Santos, todo mundo logo faz a ligação. Robinho está em Santos, ele vai voltar para o Santos. Claro, normal. Então, ele fez questão de esclarecer que, infelizmente, é impossível, porque ele está num patamar muito acima da capacidade financeira do Santos. Mas não está diferente do que eu falei aqui. Perguntaram se a gente tem interesse. Claro, quem não tem interesse no Robinho? Agora, aqui, a negociação não só passava por o Santos gostar, querer o Robinho, e o Robinho também ser santista, querer vir para o Santos. A parte principal é a parte financeira. E o que inviabiliza essa negociação é a parte financeira. Então, não está diferente. Né? Agora, dizer que o presidente não gostaria de ter o Robinho aqui, claro que ele gostaria. Agora, ele não está iludindo o torcedor, como eu também respondi a mesma coisa. Querer, nós queremos. Seria uma cereja no bolo, como o nosso treinador falou aqui, pelo talento, pela qualidade, pelo nome, pela repercussão que daria. Só que, infelizmente, financeiramente, só com uma parceria, porque
o clube não teria condições de arcar com isso. Então está igualzinha a resposta.